Olá, por meio da Lei 17.513 de 2022, aprovada aqui na LESP, dia 26 de julho é o Dia Estadual de Proteção aos Manguezais. E eu converso sobre esse assunto agora com Roque Alves Pereira, que é biólogo, vice-presidente da ACA, Associação Caragatás Ambiental, e também representante da rede LNSP de Manguezais. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. É importante, mais uma vez, estarmos aqui falando desse ecossistema tão vital para a vida como um todo e nos aproximando, mais uma vez, do Dia Mundial de Proteção dos Manguezais e também, agora, de 2 anos para cá, com o Dia Estadual de Proteção aos Manguezais. Falarmos um pouco sobre esse ecossistema tão importante, suas características, as pressões que agem sobre ele e também sobre essa rede de proteção que foi criada para poder proteger um pouco mais os manguezais. Também temos em ambiente virtual Jaqueline Vieira, que é bióloga e integrante do Instituto Terra e Mar. Seja bem-vinda. Olá, Priscila, obrigada. Como o Roque falou, né, só corroborando com ele, realmente essa rede ela vem para fortalecer e também para lutar por políticas públicas para esses ecossistemas que são imprescindíveis, principalmente agora nesse vucu-vuca que nós estamos tendo aí de mudanças climáticas. São Sebastião, então, passou aí por um evento até internacional em relação a essa questão de mudanças climáticas, e o próprio manguezal tem essa importância de capturar o carbono, né, e de reter também. Então, essa rede tem essa luta, né, para que não só o Instituto Terra e Mar, não só a ACA e as outras duas ONGs, que é a Caju e o Terra do Guaiamu, tem essa luta, essa premissa, né, de melhorar a qualidade ambiental dessas cidades. Roque, até para a gente começar a dar uma introdução nessa conversa, fala um pouquinho para a gente sobre os manguezais, o que a gente tem no Brasil. O Brasil é um grande representante desse bioma e o estado de São Paulo também é muito importante, né? Conta um pouco para a gente sobre isso. Bom, o Brasil hoje deve ter em torno de 15% aí dos remanescentes do mundo inteiro, né, de manguezais. Dos manguezais como um todo, e alguns pontos são remanescentes, como nós temos aqui no litoral norte de São Paulo. Nós temos alguns ainda íntegros e alguns mangues ainda que são remanescentes, como Caraguatatuba, nós temos mais remanescentes ali, que são aquelas áreas que já sofreram pressões, por exemplo, da construção civil, e hoje sobraram uns espaços ali. O principal apelo do mangue é a questão como berçário da vida marinha, né? E a gente fala da vida como um todo, porque a gente sabe que hoje o oceano ele contribui com 51% da fotossíntese, do oxigênio que a gente respira. Então, quando a gente está falando hoje em contribuição para o oceano, a gente está falando da vida humana também como um todo, da sua estabilidade. E os manguezais têm essa função, que é ser o berçário da vida marinha. E tem uma coisa muito interessante, que é os manguezais, eles funcionam também como se a gente fosse atravessar um rio, passando de pedra em pedra, aquele salto que a gente dá. Comprovar também que os manguezais também agem dessa forma para algumas fases da vida de muitas espécies, de fauna, por exemplo. Então, esses animais passam por lá, ou reproduzem, nascem ou crescem por ali, e depois vão para um outro ponto. Mas como a Jaqueline comentou, ela também pode falar sobre isso, os manguezais hoje, de um certo pouco tempo para cá, eles têm um novo apelo, que é a retenção de carbono, né? O sequestro e uma retenção muito maior do que outra floresta, por exemplo, chega a ser 5 vezes mais. Nós estamos falando aí, e outra coisa também é que o solo, aquele solo lodoso ali do mangue, ele não é passível de erosão. Se for degradado e acabarem com o mangue, sim, se torna uma areia e erosivo. Mas para a estabilidade costeira, nesse momento de mudança climática, ele é fundamental que ele esteja íntegro para que ele consiga também amortizar esses impactos do avanço do mar, dos eventos extremos. Então, tem uma relevância muito grande, fora a parte aí também de geração de renda,
de turismo, enfim. Então, é uma gama muito grande de serviços prestados. Uhum. Jaqueline, até você falou sobre essa questão das mudanças climáticas, né? Agora o Roque no finalzinho da fala também, mas o litoral do estado de São Paulo tem sofrido alterações. Fala um pouco para a gente como o mangue pode ajudar a equilibrar isso, né, de uma certa maneira, ou evitar que os estragos sejam maiores. Como não sou especialista na área de mudanças climáticas, vou comentar o que eu vivo, né, aqui no meu bairro. Então, por exemplo, quando aconteceu, né, aquele evento muito diferente do que a gente está acostumado, sobre as mudanças climáticas aqui em São Sebastião, o bairro onde eu moro é o oposto, né? Então, aconteceu o ponto mais alto, né, onde teve muitas mortes, foram na Costa Sul, e eu moro na Costa Norte, e próximo a um ecossistema manguezal. Se não fosse o manguezal, só para você ter uma noção, as nossas casas que estão do outro lado da rodovia estavam todas alagadas. O manguezal, ele vira uma barreira natural, né? Além de tudo isso que o Roque bem salientou, além de morada de animais, tantos os residentes, que a gente pode dizer que são os endêmicos, tantos os transitórios que usam para caça ou para uma parte da vida, né, do seu ciclo de vida, a gente também tem essa barreira natural. Além do que a gente também já comentou aqui, de ser um grande, né, que a gente fala que é carbono azul, né, uma grande captura de carbono, e acaba retendo, que daí corrobora diretamente para que evite, né, esses eventos assim catastróficos que a gente não estava tão acostumados, pelo menos eu aqui onde, estou falando do meu território, tá? Como não sou especialista, né? A gente não estava acostumado a ver assim, de uma forma tão extrema, né? Então, a primeira coisa seria essa barreira natural. A segunda coisa seria até como indicador, que, por exemplo, quando a gente teve a troca da Lua, fase da Lua, a maré já fica mais brava, né? Então já tinha uma indicação ali de que algo ia acontecer, ia mudar o clima, né? E aí aquela forte chuva que juntou, né, com a questão da maré cheia, a gente tem essa orientação, né? Quem consegue, Caiçara, principalmente, que lê todo esse clima, que lê todo o seu território, ele já sabia que aquilo ia acontecer. E o manguezal, quando é alagado por todo, né, por si só, que a água do mar adentra, os próprios caiçaras falam, olha, hoje não é um dia bom para pescar, né? Isso eu falo dos caiçaras que eu ouço ali do meu território. Então, sim, as alterações, elas são perceptíveis, mas a pessoa precisa conhecer bem o manguezal para conseguir traduzir. Roque, por que né, a Jaqueline comentou que acaba funcionando como uma barreira ali natural? Por que isso acontece? Por que o manguezal acaba funcionando também como uma barreira? Eu primeiro vou falar só um detalhe, porque assim, pode ser que o nosso público seja leigo, né? Então, é uma coisa bem básica, que é com relação a evento extremo versus oceano, que se aumenta a temperatura, também vai aumentar a temperatura da superfície do oceano. E se aumenta a temperatura, essa taxa de evaporação também ela aumenta, obviamente. Então, se subir mais água, vamos falar assim, bem popular, vai descer mais água, certo? Então, nós temos esse fenômeno hoje, e nós temos nos deparado, eu trabalho um pouco distante da costa, quase 40 quilômetros, com muitos ventos quentes, que a gente não se deparava, às vezes, por exemplo, nessa época do ano. Hoje, por exemplo, é um dia que tem um vento muito quente. Então, isso significa o quê? Que nós temos correntes de ar, pelo menos quente, mudando um pouco E o oceano é macroclima, né? É macro-regulador do clima. Então, interfere diretamente no nível de chuvas. E é isso que a Jaque estava falando. Esse evento extremo que teve, na verdade, foi isso. Um acúmulo de nuvem, de chuva, e assim se precipitou muito rapidamente, não teve tempo de absorção. Então, basicamente isso. Com relação à costa, em alguns países que nós temos assim ciclones, tornados, assim, eventos extremos mais fortes, onde tem manguezal, existem estudos até mais profundos do que no Brasil. Eles realmente perdem intensidade na costa,
a própria, como a Jaque falou, a própria maré que ela vai chegar como uma ressaca na costa, o mangue certamente, pelo tipo de vegetação, de sistema de raízes, enfim, por todo esse contexto, ele vai agir como uma barreira natural, diferente de uma região, por exemplo, antropizada, já alterada, onde tem ou um calçadão, ou uma mureta, ou um quiosque, entendeu? O mangue tem essa função natural de amortecer bastante essa intensidade de evento extremo. Jaqueline, conta um pouco para a gente sobre o trabalho que faz o Instituto Terra e Mar, principalmente levando em consideração a questão do mangue e a preservação dele. Bom, desde 2007, o Instituto Terra e Mar tem um projeto chamado Projeto Manguezal, que, além de estar dentro da rede Litoral Norte de Manguezais, né, de São Paulo, que é essa rede que tem essas 4 ONGs que lutam aí para a conservação desses ambientes, a gente também está inserido nessa rede nacional de manguezais, que nada mais é do que uma rede de contatos de especialistas renomados no Brasil, e pessoas voluntárias, pessoas de território, pessoas que estão aí na luta, né, pela preservação desses ecossistemas. Então, a gente meio que tem, primeiramente, o auxílio desses especialistas, né, voluntariamente, porque é muito bonito ver quando você tem uma rede nacional pensando na conservação desses ambientes, mas o Instituto Terra e Mar mesmo, esse projeto que já está indo aí para 15 anos, 16, faz um trabalho muito focado à educação ambiental na comunidade, né? Então, a gente tem trabalhos desde uma ação que a gente chama muito carinhosamente de manguear, que nada mais é, né, do que ir no local e trabalhar com quem está caminhando naquele local, né, naquele ambiente, orientá-lo, incentivá-lo. Muitas vezes a gente aproveita, já faz uma coleta de resíduos, debate sobre os resíduos recolhidos. Essa é uma das principais atividades que nós fazemos dentro desse projeto. Outra atividade que nós fazemos também são parcerias com professores e escolas do entorno desse manguezal. Nós estamos falando do manguezal da Enseada, no extremo norte, né, do município de São Sebastião, aqui, né, no litoral norte. E a gente faz visitas de campo com as crianças, com o pessoal do ensino médio. Além disso, nós temos os parceiros aí mesmo, o próprio Roque já foi participar de ações com a gente ali, e vice-versa, a gente já foi participar de ações em Caraguatatuba. Então, a gente tenta estar junto dentro do possível, nem sempre é possível, né? Porque o voluntariado exige um desafio enorme, né? De disponibilidade, enfim. Também, que é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, a comunidade realizou voluntariamente um laudo ambiental, destacando a importância e relevância ecológica daquele lugar, que é da Enseada, aí do bairro do Canto do Mar, onde técnicos do Brasil inteiro corroborou com o nosso laudo, onde a gente teve a oportunidade de apresentar para o poder público do município o que realmente a comunidade queria, que é transformar aquele local numa unidade de conservação municipal, registrada pelo SNUC, né? E, além disso, nós somos participantes de conselhos, de redes, a gente tenta participar das associações, enfim, tudo que a gente tem em pernas, né? Porque nós somos poucos e voluntários, a gente tenta estar presente. A gente já fez junto com a ACA, a própria Acaju, a própria Terra do Guaiamu, que são ONGs que estão dentro da rede Litoral Norte de Manguezais. Corroboramos com uma exposição que teve aqui no Museu de Caraguatatuba, sobre a importância e relevância desses ecossistemas. Ou seja, dentro do que é possível, dentro da educação ambiental, o que é possível, a gente realiza, né? A gente já fez até desfile ecológico, já fizemos blitz ambiental, já fizemos conversa com o Grêmio, com a associação de bairro, tentando despertar e sensibilizar a consciência mesmo das pessoas, porque o manguezal tem vários serviços ecossistêmicos
que a natureza não cobra nada, né, de nós, e muitas vezes a gente acaba retribuindo de forma negativa. Então, tudo que dá para fazer de forma com qualidade, de forma voluntária, o Instituto Terra e Mar, através, né, que é um dos projetos do Instituto Terra e Mar, a gente faz dentro do projeto Manguezal. Uhum. Até, Jaqueline, você falou sobre a preservação ali da área, né, por conta, então, com apoio do município. Algumas represas, até para cuidar ali da sua nascente, criaram os parques ecológicos, bem ali já para evitar tanto a questão da poluição, do avanço, né, do concreto, né, de casas, de construções naquelas áreas. Seria isso? É isso que você está falando? A construção, por exemplo, de parques seria uma maneira? É um pouquinho pior, sabe? Porque assim, nós do extremo município, do extremo norte do município, é a única área, é o único fragmento de área que nós temos conservada. E ainda conservada em partes, Priscila, porque ela já está bem perturbada em algumas áreas, e o pouco que se tem, o Roque conhece também, deve ser conservado, até porque tem lei ambiental federal, agora estadual, tem as resoluções CONAMAs, enfim, que fala da proteção desses ambientes. Porém, a gente sabe que na prática nem sempre a gente vê sendo feito, né? A gente vê que muitas vezes a própria lei ambiental, ela não é cumprida, né? Então, a proposta que a gente analisou, procurou vários órgãos ambientais, seja ele estadual, federal, para aconselhamento também, é que fosse criada uma área onde a gente pudesse ter uma conservação daquele espaço, porque é o único espaço que agora existe ali no extremo norte do município de São Sebastião. A gente tem áreas lindíssimas na Costa Sul, né? A gente tem áreas relevantes no centro de São Sebastião, como o próprio mangue, que a gente chama carinhosamente de colhereiro, o próprio mangue do Araçá, que é um laboratório, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar, mas o mangue é um laboratório para as áreas biológicas, oceanógrafas. Então, assim, não só uma questão de qualidade de vida, mas também é uma forma de capacitar e profissionalizar as pessoas, né, dessas áreas que vão aí ser biólogos, oceanógrafos, engenheiros. Então, é um laboratório natural. Então, tem N situações para ser conservado, não só legalmente falando, não só pela qualidade, mas também pela questão de conhecimento, de produção de conhecimento, né, de pesquisa científica. Então, esse é o intuito, né, de transformar uma unidade de conservação para que produza conhecimento, para que vire turismo, que o próprio Roque salientou, né, que tenha turismo ali, turismo de base comunitária, turismo científico, turismo pedagógico, enfim, mas que também seja algo que as pessoas possam ver futuramente, né, que seja sustentável, que as outras gerações possam ver. Então, sim, respondendo a sua pergunta, é uma forma de ter aquela área por muitas gerações e que ele consiga fazer os seus serviços ambientais mínimos, que se a gente não tiver uma área protegida, logo, logo a gente não vai ter nenhum tipo de serviço ambiental. Roque, eu queria que você contribuísse também até com as sugestões, né? Quais ideias aí são possíveis para realmente preservar essa área que é tão importante, né? As pessoas talvez... Acho que grande parte da população, principalmente quem não é do litoral, não tem ideia do quanto é necessário, importante para o meio ambiente, para o planeta. É fundamental, sim. Bom, as ações, elas são muitas, são necessárias, elas se dão em esferas diferentes, instituições diferentes, por exemplo, vamos pegar a parte legal, né? Esse arcabouço legal que pode defender essas áreas. Existe resolução econômica federal, Código Florestal, tem o SMA, acho que é 09 também. Precisamos agora desses dias que chamam atenção para o mangue, que é os dias de proteção aos manguezais. Isso na esfera legal. Aí precisamos também que os órgãos públicos estejam alinhados. Nós temos hoje uma flexibilização muito grande da legislação. Por exemplo, hoje os municípios já podem fazer licenciamento mais profundos, que nós temos um receio muito grande disso.
que é o município emitindo licenciamento, e aí já sai até do órgão estadual. Aí nós temos também por exemplo, o mangue que a Jaque comenta, que a Jaque eles trabalham. Eu ia fazer uma síntese aqui do que são essas pessoas, Priscila, tipo do Terra e Mar, da rede, enfim. Então, os heróis sem capas, tá? Por exemplo, esse mangue lá da Enseada, ele tem uma construção que praticamente está dentro do manguezal, né? Uma coisa que em algum momento a legislação permitiu. Então, nós temos por um ponto, precisamos de legislação. Num segundo momento, nós precisamos de órgãos que realmente zelem para essa legislação e façam para ela ser respeitada. Aí vem, como a Jaque falou, a educação ambiental, que é fundamental. As pessoas precisam conhecer para também conservar, né, fazer conservação. Quem não conhece não sabe por que tem que conservar. E precisamos também que as pessoas, em se apropriando disso, participem desses movimentos, assim, da sociedade civil, para pressionar os órgãos e ter esse equilíbrio, investimento, empreendimento versus essa preservação ambiental, porque as gerações futuras, elas vão realmente precisar muito disso, muito, né? Porque a temperatura tende a aumentar e a qualidade de vida como um todo, ela vai piorar. Então, por exemplo, nós temos agora no domingo a rede como um todo, a rede estadual, ela tem ligações com a rede, como a Jaque falou, a rede nacional. Nós temos pessoas de renome, pesquisadoras que já estiveram em outros países, né? Tipo a doutora Yara Schaefer e outras figuras. Então, a gente vai trocando subsídio. Como a Jaque falou, o que a gente aprende aqui, mais as vivências, mais as questões do território, versus esses conhecimentos aí acadêmicos a nível mundial, a gente vai... Então, todo esse somatório de ações, de legislação, ele é um mutirão de limpeza, ele é fundamental para que a gente consiga seguir adiante com um mínimo de integridade desses ecossistemas aí. Bom, nós vamos aproveitar para fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar sobre esse assunto, né? Falar um pouco dos manguezais, o quanto são importantes aqui para a manutenção da vida, tanto do ser humano quanto também dos animais. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lesp em Pauta hoje falando sobre os manguezais. Em ambiente virtual eu tenho os meus convidados. Roque Alves Pereira, biólogo, vice-presidente da ACA, Associação Caraguatás Ambiental, e também representante da rede Litoral Norte de São Paulo de Manguezais. Jaqueline Vieira, que é bióloga e integrante do Instituto Terra e Mar, também está aqui conosco nessa discussão. Roque, o que mais coloca ali, quais são os fatores que colocam os manguezais em risco? Bom, construção civil, praticamente, seja ela iniciativa privada, ou seja de equipamentos públicos, enfim, né? Por exemplo, área portuária, nós temos algumas zonas de pressão, mas normalmente são construções, tá? Por exemplo, Caraguatatuba tem um mangue da Mococa, a gente luta muito, muito, muito para mantê-lo, porque tem uma grande empresa de um grande grupo, que eles querem construir um condomínio de 35 casas no entorno. Então, nós estávamos ontem na rede falando um pouquinho sobre a questão legal, porque, por exemplo, quando a lei fala que preservar o mangue toda a sua extensão, às vezes a gente precisa de um entendimento de qual que era no entorno, porque, teoricamente, no entorno tem que ter uma vegetação de restinga, né, compondo esse ecossistema, mas às vezes não tem. Então, é difícil, muito difícil. Então, o que a gente precisa é, de novo, diminuir essas exceções nas leis e sempre divulgar cada vez mais de que, acima de uma construção, seja ela qual for, nós temos que ter alternativas para manter essas regiões íntegras. E o lixo, né, o resíduo. Nós temos aí hoje muitos mangues muito próximos mesmo de uma linha de maré,
que é uma realidade, né, dessa zona e muito suscetível a muito resíduo. Isso impacta a fauna, a própria qualidade da água, do ar, entendeu, da vegetação, mas são essas as maiores pressões aí que a gente vê, assim. Uhum. Jaqueline, na sua região também, essa questão da construção civil, o que você já percebeu ao longo dos anos, a diferença, inclusive, nos manguezais? Exatamente o que o Roque falou, mas assim, eu acho que isso não é um cenário exclusivo, né, de Litoral Norte, isso é todo o Brasil, quiçá aí o mundo, né, nesse sentido de esgoto, né, a gente tem uma luta terrível por essa questão que onde há mangue, há esgoto, isso é algo assim que a gente sempre vê. O Roque falou muito bem essa questão da grande concentração de vários tipos de resíduos, vários tipos, né? Alguns até um pouco inusitados, vamos dizer assim. Essa questão da especulação imobiliária, e aí a gente está falando não só de baixo padrão, nós estamos falando de altíssimo padrão, né, também. E também não dá para descartar, principalmente aqui nessa região onde moro, a grande concentração de grandes marinas, né? As marinas gigantescas, que também a gente tem uma preocupação muito grande de como está sendo tratado, né? Os resíduos, né? Que são produzidos nessas marinas. O desmatamento é uma coisa, pelo menos aqui, né, na Enseada, é uma coisa estrondosa mesmo, assim, da noite para o dia a gente vê clareiras, assim, o desmatamento é uma coisa bem complicada. Dependendo da época do ano, a pesca também, sem respeitar aí os defesos, e aí eu nem estou falando dos pequenos pescadores, eu estou falando mesmo de grandes empresas mesmo, de pescadores que têm o maior porte, né? Uhum. E uma coisa que a gente vem sentindo de uns tempos para cá, uns 3 anos, o Roque me corrige se for isso, não me lembro, a gente tem aqui no caso, né, do território onde moro, a gente tem uma construção bem grande, né, que é feita pelo município vizinho, né, eu moro em São Sebastião, mas divisa com Caraguatatuba, que a gente vai perceber agora ao longo eu já venho percebendo, mas assim, os pesquisadores dizem que é para observar ao longo de uns 3, 4 anos agora em diante, que é o enroncamento, né? O enroncamento tem uma construção de 2 moles, 2 estruturas mar adentro, da boca do rio até 1,5 km para frente da praia, e aí a gente acaba não sendo, né? Quando eu falo, eu falo os ecossistemas manguezais aqui que a gente tem da nossa região, sendo abastecidos por essa água, né, por essa água doce que vem ali do rio Juqueriquerê. Então, a gente já vem percebendo alterações na flora, né, a gente não posso dizer pelos moradores do Juqueriquerê, né, porque não tenho esse conhecimento, né, só a pessoa que mora que pode dizer, mas como uma vizinha ali, eu sinto uns impactos já de algumas alterações, porque a gente tinha como o manguezal da Enseada tinha como grande alimento de água doce o rio Juqueriquerê, né, um dos seus afluentes ali, e agora a gente não tem mais, então a gente sente uma seca. Então, além do desmatamento, a gente tem essa questão dessas alterações antrópicas mesmo, né, produzidas pelo homem, além do avanço das casas, né, pro manguezal. A gente também tem caça ilegal, enfim, são vários os desafios, e eu acredito que não seja uma coisa especial de Litoral Norte. Acredito que seja aí por todo o Brasil. Roque, até acrescenta a fala da Jaqueline, né, porque ela falou dessa parte que divisa entre as duas cidades. Sim, eu até eu achei que a Jaque ia falar sobre a questão da obra do enrocamento, por exemplo. É uma obra perpendicular à praia, ela entra 1,5 km para dentro do mar, e a gente às vezes vai estudar alguma coisa, não precisa estar em academia, né, para a gente estudar. Hoje eu falo que para ter um diploma, sim, a gente tem que ir para a universidade, mas para que a gente tenha o conhecimento, a gente pode realmente achar uma fonte fidedigna e estudar na internet. Existe uma dinâmica toda
bem complexa até, ali na região praial, de mangue, que são as correntes laterais, assim, paralela à praia, chama corrente de deriva. Aquela construção, e ali, por exemplo, está bem próximo do mangue que a Jaque está falando. Inclusive, a obra interferiu diretamente no mangue, né? Então precisa... O que eu queria, estava aqui antes, quando a Jaque estava falando, estava pensando em falar, é o seguinte: nós todos precisamos desaprender algumas coisas, todos nós, e aprender algumas coisas novamente. Por exemplo, do ponto de vista do gestor público, ele foi ensinado isso culturalmente ao longo das décadas de gerações, de que o progresso, ele é sinônimo de construção civil, ele é sinônimo de investir em empresa e gerar emprego a qualquer custo. Isso do ponto de vista do gestor público e da iniciativa privada, a gente percebe isso. Do outro lado, nós também aprendemos como civilização, eu estava vendo um evento falando sobre isso, que o que é ser civilizado? É estar num ambiente urbano, com bastante impermeabilização, com muita luz artificial, cheio de tecnologia, e do ponto de vista, por exemplo, assim, de higienização, tem que estar tudo esterilizado, tudo. Então, tudo isso que a gente aprendeu ao longo dos anos, tem que começar a desaprender. Parem um pouquinho. Eu preciso ver alternativas que não sejam essas, dessa construção mais do mesmo. Para vocês terem uma ideia, nós temos um curta-metragem chamado A Praia do Lado, no Rio de Janeiro, que é uma região mais específica entre Rio de Janeiro ali e Niterói. Os caras literalmente fizeram uma praia mais privada, construindo tipo um enrocamento, uma obra de moles lá dentro. Então nós precisamos desaprender algumas coisas que a gente aprendeu, ou muitas coisas, entender, vamos dar uma freada aqui, vamos ver um outro modelo de conviver melhor, mais harmonizado com esse ecossistema, vamos parar um pouco aquela ideia de que nós precisamos colocar piso frio, asfalto em tudo, precisamos só gerar emprego de qualquer jeito, qualquer justificativa. Precisa se aprofundar um pouco mais, aprofundarmos um pouco mais, gerar empregos de outras maneiras, turismo de base comunitária, um centro de pesquisa, por exemplo, no Litoral Norte, uma universidade que consiga realmente gerar empregos estudando, pesquisando esses ecossistemas. Então, quer dizer, nós precisamos desaprender muitos conceitos antigos e aprender algumas coisas que é o que a gente tem. Por que hoje as populações indígenas, Krenak, estão muito em alta, né? Nós precisamos voltarmos aos nossos conhecimentos ancestrais e colocando isso no nosso conhecimento e no nosso dia a dia, porque senão nós vamos caminhar sempre para a destruição e nós vamos ficar aqui só tentando mitigar essa destruição e nós não vamos conseguir. Uhum. E Roque, é possível ampliar o mangue, mas de uma forma, ou usando a tecnologia, ou pesquisa, enfim, avançar a parte do mangue ou não? O mangue ele já tem ali a sua área específica, não dá para, por exemplo, colocar mais, como posso dizer, mais o bioma ali, dá para acrescentar ou não? Vamos lá, sobre o ecossistema então dos manguezais, a Jaque também pode ajudar nessa fala, mas assim, vamos falar de algumas coisas de prática, porque é legal, quando, por exemplo, nós temos um grande parceiro na rede nacional de manguezais, que é a ONG Guardiões do Mar, né, do projeto USA do Rio de Janeiro. Então, eu convidei uma colega minha da nossa ONG, ano passado, em janeiro de 2023, nós fomos até o Rio de Janeiro conhecer um pouco mais do dia a dia dessa ONG lá, porque eles fazem replantio de algumas espécies de mangue. Muito bem, chegamos lá, e aí o presidente da ONG, que é o Pedro Belga, né, um cara, uma sumidade, assim, em termos de terceiro setor, enfim, um cara com muito conhecimento, biólogo e também com muito, realmente, pé no chão, ou pé no barro, como a gente fala, pé no mangue lá. E chegando lá no mangue, ele tem um colaborador chamado Malafaia, ele foi nos levar para mostrar como eles faziam replantio de mudas de mangue. E eles, no começo do projeto, eles compravam essas mudas. Então, como tu perguntaste aí, primeiro tem que ter a área tem que ter condições de executar esse projeto. E aí eles perceberam também que realocando assim, mudas, transplantando do próprio local de um ponto para o outro, eles tiveram um resultado muito melhor do que comprando mudas e plantando essas mudas de um outro local. Provavelmente por uma série de fatores, né? Porque tem uma salinidade específica, essa região, ela tem, enfim, é uma região bem específica. Então, tentar inventar a roda nesse ecossistema não é muito fácil, não.
Em contrapartida, uma área que já está cheia está impermeabilizada no entorno, não tem, ou com um aterro já assim, há muito tempo muito solidificado, nós temos casos na nossa região, né? Como eu falo, quando a gente tem um remanescente na região, no caso de Caraguatatuba, nós temos muito concreto na volta, o aterro, tem um lugar que deve ter uns 3 metros assim, de aterro, mais ou menos de altura, Então, imagina remover todo esse substrato, toda essa terra, ela veio de um outro lugar, tem uma outra composição, outra granulometria, que ela não vai se adaptar àquele tipo de solo do mangue, tentar transformar isso num novo mangue, ou numa extensão de um mangue já existente. E até vou aproveitar essa tua pergunta para fechar aqui dizendo o seguinte com essa pergunta. O mundo inteiro paga muito caro para recompor ecossistemas assim, muito caro. Nós temos ainda a oportunidade nessa região de preservar o que tem aqui, certo? Então, a gente sempre faz esse alerta para que as autoridades, a população, eles prestem atenção nisso, né? É o dinheiro público, porque nenhuma empresa vai recuperar ecossistema pelo mundo afora. Só se alguém pagar para que elas façam isso. Esse dinheiro é público, é nosso. Então, por favor, vamos ficar atentos a isso, vamos procurar manter o que a gente tem aí, porque depois recompor ou é impossível ou é absurdamente caro. E Jaqueline, você até comentou em uma das falas sobre até a geração de emprego, como que o mangue pode dar também essa sustentabilidade? Ele tem ali um poder da questão ambiental, a questão da água, do ar, mas também economicamente isso é possível? Sim, é possível. A gente não tem, aqui no caso da Enseada, né, que é onde eu convivo, exemplos ainda palpáveis, mas estamos a caminho, né, a esperança aí de ter esses exemplos aqui também. Mas se você pegar ao longo do Brasil todo, a gente tem pessoas que trabalham com pesca, com a extração do próprio caranguejo, né? A gente tem também pessoas que fazem artesanato, temos pessoas que também usam o ambiente para o turismo, então também é uma forma de geração de emprego. Existe também as próprias escolas que têm os seus monitores para levar. Enfim, tem um universo muito amplo, o qual eu nem ia conseguir discorrer todos aqui para você. Porém, precisa de vontade política, né? Nada acontece do nada, somente na natureza. No mundo nosso, humano, politizado, precisa ter vontade política, né? E aí é onde que surgem as políticas públicas, né? Demanda a população sempre demanda, né? Nas várias partes que participo de conselhos, redes, coletivos, a gente sempre vê essas demandas, mas precisa ser casado, essa vontade política, essa agenda, essa oportunidade aí que a comunidade está mostrando que e aí o gestor público abraçar e realmente transformar isso em algo que possa gerar emprego, e não só emprego, mas conhecimento, né? Porque nós estamos também, nós precisamos, como o Roque bem falou, ter essa ligação. A gente não pode desassociar uma coisa da outra, né? Não é só ganhar dinheiro, não é só ter emprego, a gente precisa realmente cuidar do ambiente onde estamos. E não de uma forma sonhadora, de uma forma realista, né? Com políticas públicas, com participação popular. E só complementando uma fala anterior que fiz, uma das alternativas também, não só da gente restaurar, conservar e preservar aí, e tornar aquele ambiente melhor, é que tem que ter uma política pública de controle e comando, né? A fiscalização precisa funcionar, né? E aí vem a vontade política. A fiscalização precisa estar em cima nesses locais, precisa não só multar aquele que está fazendo uma ação errada ali, mas também precisa sensibilizar, né? Precisa mostrar o porquê, e também precisa ter um cuidado ali, precisa ter um ordenamento de uso daquela área, porque se a pessoa não sabe, fica muito difícil como que ela vai saber o que pode ou não pode fazer naquela área, né? Nós estamos falando de uma diversidade, né? O povo brasileiro é diverso em todos os seus sentidos. Então, a gente precisa dar esse instrumento, esse conhecimento para a população, para depois, sim, ter uma fiscalização efetiva, ter a educação ambiental desde a educação básica, ela precisa andar junto.
e precisa ter uma criticidade nessas políticas públicas, né? Fazer uma avaliação, o que está acontecendo, se está sendo realmente válido aquele tipo de política pública, porque criar programa por programa, isso não facilita nada, nem na conservação e nem na educação e na sensibilização da população, né? Então, eu sinto isso, essa falta. É muito importante que esses fatores eles andem em conjunto e que sejam avaliados, melhoria contínua, né? Reavaliar, avaliar, sempre. E a gente não vê isso, né, nos setores públicos, a gente não vê, a gente até vê umas tentativas. Até queria ressaltar aqui um exemplo que a gente tem na Costa Sul de São Sebastião, bem aonde aconteceu lá, né, esse evento, né, catastrófico, aí, vamos dizer assim. O Roque pode até classificar melhor, porque eu não sou especialista nisso. A gente tem o pessoal do Instituto de Conservação Costeira, ao qual tem um grande exemplo que foi criado uma área, né, uma área de proteção ambiental, que é a APA Baleia-Açaí, que tem uma área muito grande conservada, onde tem, além de conflitos, tem que fazer essa gestão de conflitos com alguns moradores que não concordam, mas a grande maioria do povo aceitou. Então lá tem pesca, tem turismo, tem produção de conhecimento, enfim, até convido vocês a conhecer, porque para nós é uma grande inspiração aquela APA, né? A gente almeja aqui na Enseada seja criado um parque, porque é a única área, né, que a gente tem ali, verde, né, porém, é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso controle ali na pesquisa, seria a APA Baleia-Açaí. Então, é muito importante que todos conheçam a importância do manguezal, como bem Roque falou. Era até essa a pergunta, já que eu já, né, faria para o Roque, os casos que nós temos de sucesso, não só aqui no estado de São Paulo, mas o que a gente tem de referência? Já que a questão dos mangues nós temos no país todo, mas também mundialmente há outros países com esse bioma. Mas o que a gente tem lugares em que caminhava-se sim para, né, uma destruição desses manguezais e conseguiu virar o jogo e hoje é um case de sucesso? Bom, nós temos, na verdade, como eu comentei, organizações, terceiro setor, atuando forte há muito tempo nisso. Eu acredito que Guardiões do Mar esteja há 3 décadas. Numa conversa lá atrás, eles tinham replantado lá no período 30 hectares de mangue. E eles também estavam depois num projeto, acho que para mais que 400 hectares, então coisas realmente muito voltosas, né? Então, nós temos, na verdade, não digamos, porque assim, depois do mangue já antropizado, de já o seu entorno impermeabilizado, é muito difícil de recuperar. Na área de consultoria ambiental, tem um termo chamado PRAD, que é uma abreviatura de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, tá? No caso de manguezal, é super difícil fazer isso, porque normalmente essas áreas já foram, elas têm. Geralmente o pessoal faz um aterro muito alto no entorno, lembrando dos mangues aqui da volta, então é muito difícil recuperar. Então, os exemplos que eu conheço, eles são exemplos de mitigação, ou seja, tem alguém diminuindo esse problema ou melhorando esse entorno do mangue, e é realmente só em conseguir isso, ampliar essa área, ou tentar ir retornando para uma área inicial, já é um grande ganho, porque é muito difícil. E eu queria aproveitar de novo essa pergunta para fazer aqui uma observação, que é a observação de estar tudo interligado, um termo que está se usando hoje a nível mundial, que está se usando aqui, que é One Health, que é essa tipo saúde única, tá? Então, se a gente sabe que está tudo muito... Por isso que eu usei o exemplo lá atrás, de que como se o mangue fosse pedras para atravessar um rio, uns pontos de apoio. A gente precisa muito desses pontos de apoio. Os manguezais funcionam dessa maneira, e então nós precisamos disso. Outra coisa é a questão da justiça climática, da adaptação climática, tá? Em muitas regiões, no entorno desses manguezais, eles são compostos por comunidades simples, população às vezes de mais baixa renda ou mais vulneráveis. Então,
cuidar do manguezal também é cuidar de justiça climática, de mitigação das mudanças do clima, cuidar desses pontos também. Bom, nós estamos chegando já no final do nosso programa. Quero agradecer a participação dos meus convidados aí que trouxeram tantos esclarecimentos e principalmente o alerta para toda a população. Quero agradecer a participação de Jaqueline Vieira, que é bióloga e integrante do Instituto Terra e Mar. Muito obrigada e também um minutinho para suas considerações finais, deixar um recado para a população. Bom, antes, rapidinho, né, queria dizer assim que, corroborando aí com o Roque, a gente também tem um exemplo muito bonito lá no Ceará, que é um museu, né, é um museu dentro de um manguezal, mas é um museu pedagógico, né, onde você aprende a plantar as espécies de manguezal, né, os animais. Então, tem lá o pessoal do Ecomuseu, né, Natural do Mangue, lá no Rio Cocó, Ceará. O Roque bem falou, né, da ONG Guardiões do Mar, que tem aí, sei lá, 8 ou 9 projetos, mas esse do Projeto SAR realmente é incrível mesmo, corroboro com ele. Realmente um exemplo de expertise de reflorestamento de espécies de mangue. E não tem como não citar, né, que é muito importante, já que a gente também sempre está de olho lá na Amazônia, os mangues da Amazônia. É muito importante que a gente também conheça o trabalho, é uma inspiração para nós também, que também faz reflorestamento, faz pesquisa científica, faz trabalho com a comunidade. Então, a gente tem grandes exemplos do terceiro setor, que o próprio governo, né, os autoridades, vamos colocar assim, as autoridades podem se espelhar e até mesmo ter uma capacitação com essas pessoas que realmente sabem do que estão fazendo, né? E em relação à população, é conhecer mais o ecossistema, é participar mais das ONGs, atuarem de fato, né, ativamente, procurar esses locais, não só a Rede Nacional de Manguezais está aberta, mas a Rede Litoral Norte de Manguezais também. Nós estamos, inclusive, precisando de voluntários para fazer um trabalho gigantesco, que nós, né, Roque, 4, 5 pessoas não dá conta, né? É muita coisa, né? É muito ofício, diálogo com prefeitura, enfim. E nem sempre a gente tem essas pernas, né? Porque voluntariamente é quando a gente consegue, né? Então, a participação é sempre importante. Não adianta a gente reclamar se nada fazer. A ação é importante. Então, se empoderar do assunto, entender a situação, principalmente perto da sua casa, né? O que está acontecendo próximo da sua casa, do seu bairro, se integrar aí às associações, participar de fato. E, claro, não adianta também só participar de uma associação e não participar dos espaços de decisão, conselhos, né, audiências, consultas públicas, e se fazer ser ouvido, né, levar propostas, acompanhar essas propostas, e sim, estar de olho no que está sendo votado nas câmaras, estar de olho quem está votando. A gente realmente precisa fazer esse controle social. Então, se a população não fizer isso, realmente nada vai mudar. Então, esse fica o apelo para os manguezais terem uma vida longa. Nós precisamos mudar, não só de atitude no sentido ecologicamente falando, mas também politicamente falando. Quero agradecer também a participação de Roque Alves Pereira, biólogo, vice-presidente da ACA e também representante da rede do Litoral Norte de São Paulo de Manguezais. Muito obrigada pela sua participação e recadinho final. Obrigado, Priscila, pelo espaço. E é mais reiterar o que a gente já comentou. Nós precisamos estar aberto realmente, eu vejo dessa maneira, e eu procuro fazer isso, lógico, né? A gente está nessa caminhada. Precisamos desaprender, estamos abertos a desaprender o que a gente aprendeu, como uma coisa cultural, que degrada, que realmente acaba com muitos ecossistemas. E estamos abertos a aprender esses novos conceitos. Na verdade, voltamos aos conceitos ancestrais, que é o de respeito à terra, a esses ecossistemas. Como a Jaque falou, procurar aprender melhor de que forma eles são importantes para nós. E participar, eu sempre falo, a porta de entrada
para o voluntário, que nós todos trabalhamos de voluntário, nós não temos salário para isso, tá? Já que está num ambiente bacana lá e tal assim, mas ela está no trabalho dela, ela é remunerada, que não é o trabalho voluntário de Manguezais. Então a gente precisa, por exemplo, participar às vezes de um mutirão, que é um ponto de confraternização, eu convido crianças, aí o pessoal leva um lanche, um suco, para que a gente consiga mostrar de forma lúdica também para as pessoas e para as crianças que precisamos estar engajados nisso, certo? É o futuro das nossas crianças, dos filhos dos nossos filhos, enfim. Precisamos preparar as novas gerações para as mudanças que estão chegando por aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. A Alesp em Pauta fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.